Muitas vítimas vão relatar: eu não conseguia pensar com clareza, eu não conseguia tomar decisões, porque era impossível, qualquer escolha parecia perigosa ou paralisante, e isso é algo muito mais neurológico do que psicológico. Uma das experiências mais confusas e mais frustrantes de quem viveu um relacionamento abusivo é perceber que mesmo depois do fim da relação, os sintomas eles vão continuar e muitas vezes até se intensificar. A pessoa se afasta do abusador, muda de casa, corta o contato, começa uma nova fase da sua vida e ainda assim se sente em esgotamento, em confusão e ansiedade, com o cérebro lento, o corpo tenso, o sono desregulado. E muita gente espera que ao sair da relação o alívio seja imediato, e não é. O que acontece na maioria dos casos é exatamente o oposto, e isso tem uma explicação. Durante um relacionamento abusivo, a pessoa vive sob um sistema constante de ameaça. Ameaça emocional, ameaça de rejeição, humilhação, punição psicológica. Essa ameaça pode ser direta ou velada, mas ela é constante. E como o corpo não sabe diferenciar ameaça física de ameaça emocional, ele responde da mesma forma, com estresse. Com o tempo, esse estresse constante condiciona o sistema nervoso a permanecer ativado e ativado o tempo todo. O cérebro aprende a trabalhar no estado contínuo de vigilância e proteção. Então, mesmo depois que o abusador sai de cena, o corpo continua trabalhando como se o perigo ainda estivesse presente. Porque neurologicamente ele está. Os circuitos cerebrais criados durante o trauma continuam funcionando. A amígdala segue hiperativa. O hipocampo ainda está enfraquecido. O córtex pré-frontal ainda não consegue retomar o controle. O corpo se tornou literalmente um ambiente de trauma. Isso explica porque muitas vítimas relatam recaídas emocionais, crises de ansiedade sem gatilho aparente, insônia mesmo em ambientes seguros, ou até mesmo dificuldade de se conectar com a vida real, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. O sistema nervoso simplesmente ainda não recebeu a informação de que é seguro relaxar. E aqui está um ponto que é essencial. O corpo precisa ser reensinado a sentir segurança. Isso não acontece com o tempo sozinho. Não basta só você esperar, não basta só seguir em frente. Não é uma questão de força de vontade, isso é fisiológico. E também não vai acontecer do nada em um mês. Enquanto o cérebro continuar operando com base nos padrões de trauma, ele vai priorizar a sobrevivência. E a mente vai continuar voltando ao passado, vai repetir os mesmos pensamentos, vai se apegar à sensação de ameaça, mesmo que ela já tenha passado. E esse é um ponto onde muitas pessoas se sentem perdidas, porque começam a estudar o abuso narcisista, reconhecem os padrões, compreendem o que aconteceu, mas elas não conseguem sair do estado mental e emocional em que elas estão. E isso é extremamente comum. E tem uma explicação clara. O hipocampo, quando danificado, perde a capacidade de consolidar novas memórias com eficiência. O que isso significa na prática? Que a pessoa até entende racionalmente o que aconteceu, mas tem dificuldade de registrar esse entendimento de forma estável. A informação ela entra, mas ela não se fixa. Então ela volta a consumir o mesmo conteúdo, ela assiste os mesmos vídeos, busca de novo as mesmas respostas e em certo momento começa a se perguntar por que eu entendo tudo, mas eu continuo sentindo como se não soubesse nada. Você está se sentindo assim? A verdadeira recuperação não é apenas a mudança do seu pensamento intelectual, é uma mudança de funcionamento. E isso só acontece com prática, com constância, com ações repetidas, que ensinam o sistema nervoso a sair do modo de defesa e entrar em regulação. E esse processo é chamado de integração. E quando o que você aprendeu se traduz na forma como você respira, como você responde ao estresse, como você cuida de si, como você lida com o próprio silêncio, como você sente ao estar sozinho, como você reage a situações novas, nesse ponto a clareza mental ela vai voltar. Não porque você encontrou uma resposta definitiva, mas porque o cérebro parou de lutar contra o inimigo invisível.